Essas imagens na tela não são os resultados de um desastre natural comum. O que estamos presenciando são as consequências de uma operação militar talvez sem paralelo na história da guerra moderna. Evidências de um exército sendo literalmente submergido vivo. No fronte nordeste da guerra, havia uma linha vital de suprimento que apoiava o avanço russo em direção a Vovchansk, as pontes e pontos de travessia sobre o rio Siversky Donets. Essa artéria garantiu o fluxo de milhares de soldados, equipamentos pesados e toneladas de munição para o fronte. Era a aorta das operações do exército russo no norte da Oblast de Kharkiv. Cortá-la poderia significar paralisar toda a operação. No entanto, entre 25 e 26 de outubro, surgiram fortes indícios de que esse corredor logístico vital havia sido interrompido de forma inesperada e devastadora. Parece que a Ucrânia pode ter escolhido um caminho muito mais engenhoso e assimétrico, em vez de visar diretamente esses pontos de travessia bem protegidos, atacando repetidamente a represa do reservatório de Belgorod, localizada a quilômetros de distância, transformando o poder da natureza em uma arma. O impacto da água que parece fluir incontrolavelmente da represa é avaliado como tendo não apenas deixado vilarejos russos próximos à represa, como a região de Shebekino, enfrentando a ameaça de inundação. Parece que o transbordamento do rio Siversky Donets pode ter inundado e tornado inutilizáveis posições militares russas supostamente localizadas ao longo de seu curso e nas áreas ocupadas da Oblast de Kharkov, e, mais criticamente, a principal ponte de suprimento ou rotas de travessia que levam ao fronte de Vovchansk. Essa situação não apenas deixou assentamentos fronteiriços como Shebekino enfrentando a ameaça de inundação, mas também potencialmente submergiu milhares de soldados russos no fronte, e sua única rota de suprimento. Agora, milhares de soldados russos e equipamentos pesados estão presos em uma área coberta de lama e águas de inundação, tornando extremamente difícil avançar ou recuar. Essa cadeia de eventos pode ser vista como o resultado de uma armadilha assimétrica altamente criativa e talvez impiedosa armada pela Ucrânia. De acordo com informações refletidas em fontes abertas e imagens compartilhadas nas redes sociais, a água jorrou incontrolavelmente de brechas na estrutura da represa, inundando o rio Siversky Donets. Então, como exatamente se desenrolou essa cadeia de eventos que parece ter deixado as forças russas no fronte de Vovchansk em uma situação tão desesperadora? Quando as informações e relatórios refletidos em fontes abertas, pode emergir um quadro de uma operação consistindo em passos cuidadosamente planejados que duraram cerca de 2 dias e funcionaram como uma tempestade perfeita. Parece que a primeira fase da operação começou no sábado, 25 de outubro, com os primeiros ataques à represa do reservatório na região de Belgorod. Embora haja reivindicações divergentes quanto à natureza desses ataques, pode-se avaliar que eles visavam causar danos iniciais à estrutura da represa. No entanto, o golpe crítico é relatado como tendo ocorrido no domingo, 26 de outubro, à tarde, por volta das 15 horas. Nessa segunda onda de ataques, de acordo com algumas fontes russas, a Ucrânia pode ter usado o UAVs kamikaze do tipo Dardo, que já utilizou antes. Como resultado desses ataques repetidos, é relatado que lacunas sérias foram abertas na estrutura de concreto da represa, ou que os danos existentes aumentaram e o nível da água no reservatório caiu mais de 1 metro. Essa situação parece ter causado o início de um fluxo de água incontrolado e violento. Embora a represa não tenha sido completamente destruída, sua perfuração funcional foi o primeiro passo em direção ao desastre. O volume massivo de água que vazou incontrolavelmente da represa correu para seu leito natural, o rio Siversky Donets. Essa influxo súbito e grande de água causou um aumento inesperado e rápido no nível do rio. O regime normal de fluxo do rio foi completamente interrompido e a inundação tornou-se inevitável. Esse foi o momento em que o poder da natureza foi liberado. As águas transbordantes do rio começaram a causar estragos ao longo do Siversky Donets. Primeiro, de acordo com relatórios, posições militares russas próximas à vila de Grafovka, no lado russo do rio, foram observadas como submersas. Isso pode ter interrompido os arranjos de defesa ao longo da fronteira. Simultaneamente, as águas de inundação cruzaram a fronteira e alcançaram a Oblast de Kharkiv ocupada pela Ucrânia. Assentamentos como Agotsovo e Gatiste foram relatados como afetados pela inundação. Essas áreas estavam localizadas em linhas de suprimento que levam a Vovchansk.
No entanto, a consequência militar mais crítica do desastre foi o corte efetivo das principais rotas de suprimento e trânsito para o fronte de Vovchansk. Acredita-se que as águas transbordantes do rio tenham destruído a principal ponte ou pontes usadas pelas tropas russas para chegar ao fronte e reabastecer, ou a submerso, tornando-as impossíveis. Os relatórios enfatizam particularmente que as principais rotas de suprimento e trânsito foram tornadas inutilizáveis. Estima-se que rotas alternativas ou não existam ou tenham se tornado impossíveis para veículos militares pesados devido às águas de inundação e ao terreno lamacento exultante. Além da dimensão militar do desastre, seu impacto sobre a população civil não pode ser ignorado. Foi confirmado que pelo menos 10 assentamentos no distrito de Shebekino, na Rússia, foram inundados. O governador de Belgorod, Gladkov, foi forçado a aconselhar os residentes de vilas como Besliudovka e Nova Tavoljanka a evacuarem. Para as pessoas da região fronteiriça que já vivem em condições difíceis devido à guerra e frequentemente enfrentam cortes de energia e ataques, essa ameaça de inundação poderia ser um desenvolvimento que torna a situação ainda pior. Essa situação poderia levar ao pânico entre a população local e ao aumento da raiva em relação ao Kremlin. Qual foi a resposta do Kremlin e das autoridades russas locais a essa crise militar e potencialmente humanitária criada pela Ucrânia ao visar a represa de Belgorod? Parece que a resposta de Moscou a esse incidente seguiu um padrão frequentemente observado em crises semelhantes, minimizando a situação, distorcendo a verdade e tentando encobrir a percepção de que perderam o controle. Essa situação pode ter mais uma vez exposto os limites da maquinaria de propaganda do regime e potenciais vulnerabilidades na frente doméstica. Quando a escala do incidente se tornou grande demais para esconder, o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, foi forçado a confirmar que a represa havia sido danificada por ataques ucranianos. No entanto, imediatamente após essa admissão limitada, esforços podem ter começado para encobrir a consequência militar real do desastre, ou seja, a destruição ou inundação da principal ponte de suprimento para o fronte de Vovchansk. Esse incidente também pode ter exposto potenciais fraquezas administrativas e pânico dentro da Rússia. A confirmação de Gladkov sobre o dano à represa, seguida de sua recomendação de evacuação, poderia ser interpretada como uma admissão de que a situação estava além do controle das autoridades locais. A incerteza quanto à evacuação de civis pode ter contribuído para um clima de pânico no nível local. Ataques à infraestrutura energética da região se intensificaram tanto imediatamente antes quanto depois do ataque à represa de Belgorod. Visar estações transformadoras, usinas de energia e refinarias de combustível pode frequentemente levar a cortes de energia, água e aquecimento. Esses cortes poderiam piorar dramaticamente as condições de vida dos civis, especialmente com a aproximação do inverno. Pode paralisar a vida diária das pessoas. Os cortes supostamente experimentados em Podolak após o ataque à represa podem ilustrar a gravidade dessa situação. A insegurança energética pode criar um profundo descontentamento e incerteza na sociedade. O impacto dessa situação sobre a população civil poderia se manifestar em interrupções no transporte de necessidades básicas, longas filas em postos de combustível e dificuldades gerais de transporte. A obstrução do tráfego civil devido ao movimento de comboios militares ou restrições de viagem por razões de segurança poderia complicar ainda mais a vida diária da população local. As consequências militares do desastre de inundação causado pela brecha na represa de Belgorod e pelo transbordamento do rio Siversky e Donets poderiam potencialmente ser catastróficas para as forças russas no fronte de Vovchansk. Parece que essa jogada de arma ambiental não apenas criou uma interrupção temporária, mas também pode ter criado uma situação de morte logística completa, ao colocar milhares de soldados e equipamentos em sério perigo. De acordo com avaliações iniciais refletidas em fontes abertas e análises militares, o número de unidades russas diretamente afetadas pelas águas de inundação ou cujas linhas de suprimento principais foram cortadas é bastante significativo. Relatórios indicam que pelo menos 4 brigadas russas, especificamente a 128, 116, 68 e 136 brigadas de infantaria motorizada, estavam presentes na área operacional e foram afetadas por essa situação. Além disso, é afirmado que outros elementos afiliados ao 6º Exército Russo e ao 44º Corpo, como o 8º Regimento e a 138 Brigada, também estão estacionados na região, particularmente na Oblast de Kharkiv ocupada, e podem estar em risco ou isolados.
Embora ainda não esteja claro exatamente quantas dessas unidades estão fisicamente presas pelas águas de inundação e quantas estão isoladas apenas devido ao corte das linhas de suprimento, pode-se estimar que potencialmente dezenas de milhares de soldados sejam afetados por essa situação. A consequência militar mais crítica do desastre é que a principal artéria de suprimento para o fronte de Vovchansk, ou seja, a ponte sobre o rio ou as principais rotas de travessia, tornou-se inutilizável. Essa situação poderia tornar quase impossível entregar munição, combustível, comida, água e suprimentos médicos às unidades isoladas. Parece que rotas alternativas ou não existam ou sejam impossíveis para caminhões militares pesados e veículos blindados devido às águas de inundação e à lama. Isso poderia significar que as unidades estão completamente cortadas logisticamente. É até sugerido que o reabastecimento de unidades ao sul de Vovchansk possa ter se tornado difícil. Esse incidente pode ser visto como talvez o elo mais dramático em uma campanha mais ampla de atrito pela Rússia contra a infraestrutura crítica nas regiões fronteiriças da Ucrânia, particularmente nas oblas de Belgorod e Briansk, que parece ter se intensificado e se tornado sistemática nos últimos tempos. Essa campanha parece afetar diretamente não apenas alvos militares na linha de frente, mas também as artérias profundas dentro da Rússia que alimentam sua máquina de guerra, bem como a vida diária dos civis que vivem em regiões fronteiriças. Quando visto nesse contexto mais amplo, o impacto cumulativo do choque criado pelo ataque à represa na comunidade e nas pessoas da região torna-se mais claro. A capacidade de combate de unidades que não podem ser apoiadas logisticamente declina rapidamente. Baterias de artilharia que ficam sem munição silenciam. Tanques e veículos blindados que ficam sem combustível tornam-se imóveis. E o moral e a resiliência física de soldados que ficam sem comida e água colapsam. Também é altamente provável que as águas de inundação e a lama espessa resultante tornassem trincheiras e posições existentes inutilizáveis e deixassem veículos blindados atolados. Nessas condições, não se pode esperar que as tropas montem uma defesa ou ataque efetivo. Suas posições podem muito bem ter se tornado armadilhas. Pior ainda, o corte das linhas de suprimento também pode significar que rotas de recuo estão cortadas. As águas de inundação e a lama também podem impedir que as tropas recuem ou evacuem de forma ordenada. Essa situação pode ter prendido milhares de soldados russos entre forças ucranianas e águas crescentes. Isso é literalmente uma situação de cerco e afogamento. Os soldados podem ter que lutar tanto contra o fogo inimigo quanto contra os elementos naturais. Esse ataque à represa de Belgorod inevitavelmente traz à mente a destruição da represa de Kakhovka, no sul da Ucrânia, em junho de 2023. A destruição da represa de Kakhovka levou ao transbordamento do rio Dnipro, inundando vastas áreas agrícolas, forçando a evacuação de dezenas de milhares de pessoas e causando um grande desastre ecológico e humanitário, que impactou negativamente os planos de contraofensiva da Ucrânia. A administração de Kiev e muitos observadores internacionais alegaram que a represa foi deliberadamente explodida por forças russas. Moscou negou essas alegações. Agora, o ataque à represa de Belgorod poderia ser interpretado como a Ucrânia usando uma arma de água semelhante contra a Rússia desta vez. Se Kakhovka foi a jogada da Rússia para bloquear o avanço da Ucrânia, a represa de Belgorod poderia ser vista como a jogada da Ucrânia para cortar as linhas de suprimento da Rússia. Isso poderia ser um desenvolvimento que mostra a simetria brutal da guerra e que ambos os lados são capazes de recorrer a métodos não convencionais. Ao visar a represa de Belgorod e paralisar a logística russa no fronte de Volchansk, essa operação pode ter o potencial de ser uma jogada que muda o jogo, afetando a equação estratégica geral da guerra, além de um mero sucesso tático naquele fronte. Quando todos esses fatores se juntam, a ameaça constante de ataque, interrupções logísticas, perigos ambientais potenciais, cortes de energia e agora o risco de inundação, pode criar uma situação insustentável para civis que vivem em regiões fronteiriças como Belgorod e Bryansk. Sirenes constantes, explosões e interrupções nos serviços básicos podem criar uma atmosfera de estresse crônico, medo e pânico entre a população. Medidas como a recomendação de evacuação do governador Gladkov podem reforçar a percepção de que o Estado está falhando em seu dever de proteger. O que parecia uma ameaça distante no início da guerra, agora pode estar batendo à porta das pessoas nessas regiões, interrompendo suas vidas diárias.
Essa situação poderia minar a confiança pública no regime, aumentar tendências de migração e ameaçar a estabilidade social a longo prazo. O ataque à represa pode ter agido como um catalisador, exacerbando ainda mais essa atmosfera já tensa e aumentando o senso de impotência do público. Nas linhas de frente, perto de Vovchansk, parece que milhares de soldados russos agora enfrentam um destino incerto. Acredita-se que o que determinará seu destino agora pode ser mais do que mísseis inimigos, as águas crescentes e linhas de suprimento cortadas. As pessoas de Belgorod, enquanto isso, podem estar enfrentando a sensação de que não estão sendo adequadamente protegidas ou apoiadas pelo Kremlin. A percepção de que Moscou é incapaz de proteger efetivamente a região e fornecer assistência adequada em tempos de crise pode estar crescendo. Mais importante, as reações que surgirão das famílias de milhares de soldados presos no fronte têm o potencial de criar uma pressão interna séria sobre o Kremlin. Se a percepção se espalhar de que os soldados foram abandonados ou deixados à própria sorte, isso poderia erodir ainda mais o apoio doméstico ao regime. As mentiras do Kremlin não apenas ocultam a verdade, mas também aprofundam as rachaduras na frente doméstica. Isso pode ser visto como evidência concreta do colapso da frente doméstica. Parece que, ao visar repetidamente uma represa de reservatório na região de Belgorod, a Ucrânia pode ter submergido não apenas uma ponte estratégica ou rotas de suprimento, mas também os planos militares do Kremlin no fronte de Vovchansk, a vontade de lutar de milhares de soldados russos e talvez até a credibilidade do regime aos olhos de seu próprio povo. O exército russo está atolado não apenas na lama física, mas também